Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, a quem desde logo eu agradeço e peço a você que tem um amigo, uma amiga, que gosta de entender e de saber das verdades que nós contamos aqui, sem nenhum interesse pessoal em absolutamente nada. Então, baseado nisso, eu quero lhe mostrar hoje aqui uma coisa importante. Você liga a televisão, aparece assim, o Agro é Pop, o Agro é isso, o Carrega o Brasil nas costas. É uma grande mentira, porém, não é como um todo a mentira. E como nós temos o propósito de falar as coisas reais para o povo brasileiro, notadamente o meu povo aqui de Vitória da Conquista, na Bahia, que tem muita gente enganada com tanta besteira que houve nos quatro cantos desse país, que eu preciso, de alguma forma, lhes dizer a mais absoluta verdade. Vejam só. Claro, qual é a vantagem que nós temos com o agronegócio brasileiro? E eu já fiz um vídeo sobre isso, e agora eu quero repetir. Veja só, nós produzimos grãos e produzimos proteína para vender ao mundo, né? Então, nós produzimos muita carne de boi, muita carne de frango, muita carne de porco. É a parte que tem aqui em relação à proteína animal. Agora, nós produzimos soja, milho, né? Um pouco de café, também soja, milho, algodão, enfim, são produtos que são exportados em larga escala. E o Brasil agora, por incrível que pareça, o produto mais exportado do Brasil hoje é petróleo. Veja que coisa interessante. Entretanto, o Brasil ainda compra gasolina. Por que eu digo que tudo isso tem que ser falado com você com muita honradez, com muita liberdade, com muita sinceridade? O nosso país possuía simplesmente refinarias de petróleo espalhadas pelo país inteiro. Houve uma decisão governamental de não se explorar mais petróleo em terra firme e sim no mar. Entendem que a poluição é menor do que aquelas cidades que têm petróleo na terra, como o Rio Grande do Norte é o maior produtor de petróleo em terra firme do Brasil. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero dizer que esse petróleo poderia estar sendo refinado no Brasil e produzindo a gasolina, o óleo diesel e o gás. Mas houve a venda da refinaria de Pernambuco, a refinaria da Bahia, duas refinarias no Paraná, uma delas nem de petróleo era de uma coisa chamada xisto betuminoso, que foi vendido, todas essas refinarias foram vendidas no governo Jair Bolsonaro. Aí o cidadão fala, pô, Paulo Nunes vai falar negócio de política. Vejam só quem decide a política é quem é político. E cabe ao governo ter uma estratégia política de governo. Essa estratégia política tem que melhorar a vida do povo brasileiro. Mas, infelizmente, a direita brasileira, ela só entende uma coisa: vender as coisas do Brasil, seja para grupos internacionais ou para a elite milionária do país. É por isso que a pessoa pobre, classe média, não tem nada. Esse é o grande confronto que existe entre China e Estados Unidos. Nós seguimos o modelo de quem? Dos Estados Unidos. Na China, por exemplo, dá certo? É um país comunista? É. Mas quem manda é a classe média. Por isso que não dá nada errado na China. Porque a riqueza do país, ela é preservada para a maioria da população. Não é demais eu dizer a você que em 1975 a China tinha gente comendo rato, comendo grilo, de tanta fome que passava. Sequer um casal poderia ter mais de um filho. E, infelizmente, alguns casais, para não sofrer sanção governamental, matavam o segundo filho nascido. Essa era a China. Eu tinha um professor
que era substituir um professor de história nosso, e esse professor era Antônio Nery Barbosa. Nunca esqueci o que ele falou. Ele disse que Brasil e China chegariam no ano 2000, ou acima do ano 2000 até 2010, como as duas principais potências do mundo. O Brasil, por ter as terras mais férteis, né, a maior quantidade de terra fértil do mundo para poder plantar. E a China, porque tinha uma vocação do sacrifício, de fazer tudo com seu corpo, com sua força, para que os seus descendentes vivessem bem. Resultado, o Brasil chegou perto, mas foi interrompido pelo golpe militar de 1964, que já atrapalhava, e isso foi em 70, nós tínhamos 10 anos de golpe, praticamente, né? E a sequência dos governos de direita. Porque o Brasil, ele só cresceu, sinceramente, 3 vezes. Ele cresceu nos anos 30, com a chegada de Getúlio ao poder através de um golpe, certo? Mas, de qualquer forma, depois do golpe, ele governou democraticamente e garantiu a consolidação das leis do trabalho. Não permitiu mais que um trabalhador trabalhasse 16 horas por dia. Regulou o trabalho e o capital naquele período. Depois ele deu um golpe. De novo, ele entrou com um golpe, mas foi um golpe nacional. E depois ele deu o golpe dele. Teve um idiota chamado Paulo, não sei o que lá, Marçal, Pablo, né? Acho que é Pablo o nome dele. Que ele disse que o mandatário não pode dar o golpe sendo ele presidente. Será que esse idiota não leu o que aconteceu em 1937 no Brasil? O presidente da República era Getúlio Vargas. E ele deu um golpe de Estado, fechou o Congresso Nacional, interferiu no Supremo Tribunal Federal e governou de 37 a 45 como ditadura. Mandou gente para a cadeia, mandou matar gente, tudo isso ele fez. Em 45 o país se redemocratizou, né? Ele foi deposto. Ele perdeu o governo, foi impeachmentado, ou impeachmentado. Só que em 1950 ele voltou na democracia e acabou suicidando. Então, de modo que o que o Paulo Marçal falou é uma idiotice. E diz ele que ele é bacharel em Direito. Não aprendeu nada na escola. Mas aí o que acontece? Então, para dizer, o Brasil, nesse período, o Brasil cresceu sim. Mas não vou entrar nessas atitudes de Vargas. Em 1963, ou 62, 61, Jango. E depois do segundo mandato de Fernando Henrique a Lula. Ou seja, mais ou menos governos considerados de esquerda. Afora isso, o Brasil sempre foi uma roça. Eu não estou querendo colocar a roça como coisa pejorativa, não. A roça que eu digo que o coroné da roça manda nos outros. Como era a nossa vitória da conquista? Né? Pode olhar aí no coronel fulano, vou citar nome aqui para não dar encrenca. Mas cada um mandava num pedaço da cidade, ou num pedaço do município. E mandava também na vida das pessoas. Bom, dizendo isso a você, é um retrato que por que o Brasil não acompanhou a China? Exatamente por isso. Mas aí eu quero mostrar a vocês o seguinte, você é enganado todo dia, porque na Rede Globo você vê que o parece que o agronegócio é que resolve os problemas do Brasil. E como eu disse que nem tudo é ruim, o que acontece com o agronegócio? Qual é a vantagem que o Brasil tem com o agronegócio? É que quando ele vende o produto, esse produto é pago em dólar. Sendo pago em dólar, o Brasil faz a reserva com dólar e paga em real ao produtor. Por isso o Brasil tem 400 bilhões de dólares de reserva. Então o Brasil não quebra nunca, porque deve ser a 6ª ou 7ª reserva de dólar do mundo. Porque dólar é a principal moeda. Quando deixar de ser, aí as coisas vão melhorar mais ainda. Então, diante disso, a vantagem é essa.
Só essa. Por quê? Porque o agro exporta e tudo que ele exporta não entra um centavo para um hospital, para uma estrada, para a educação. Então o Brasil não arrecada absolutamente nada de imposto com o agro. E o que é pior, aqueles estados que são produtores desse material que eu falei, milho, soja, carne, né, cana, o que acontece? Esses estados têm uma renda. E quem paga essa renda? Todos os estados do Brasil, inclusive aqueles que são produtores, através dos impostos dos seus munícipes. Essas pessoas pagam e o governo federal ressarce ao estado que deixou de receber o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Entenderam? Então, de certa forma, para o Brasil ainda tem essa parte do prejuízo. Qual é a vantagem? O acúmulo de dólar. Mas existe uma lei que foi feita no governo Fernando Henrique, chamada Lei Candir, que simplesmente isenta de qualquer imposto quem exporta esse tipo de commodities. É isso. Por isso que eu estou falando, não se pode dizer que o agro carrega o Brasil. Quem carrega o Brasil é você que acorda às 5 horas da manhã, trabalha, produz, vende, cria na indústria, né? Faz as coisas acontecerem no Brasil. Mas nós não podemos abrir mão do agro, não, porque é o que nós temos para tanto. Mas para não dizer que eu estou falando abobrinha, você vai ouvir o que diz essa moça. O agro não é pop, o agro não é tech, o agro não é tudo. Muito pelo contrário, o agro é a indústria pobreza do Brasil. Por quê? Porque o agro recebe só esse ano 348 bilhões de reais de plano safra. Quer dizer, para eles plantarem, o Estado está subsidiando 348 bilhões de reais. Qual é o vendedor de coxinha aqui do Capão Redondo que tem 2 tostões para fazer o seu negócio ir para frente? Que um Pronamp de 10 mil. Que não seja. tem. Não tem, né? Pois é, o agronegócio não é tributado, porque tudo que é exportado no Brasil de produtos primários, quer dizer, produtos que não são industrializados, como soja, milho, algodão, carne, etc., não paga ICMS por causa da Lei Candir. E mais, o agronegócio não paga pouquíssimo imposto territorial. O agronegócio no Brasil inteiro, todas as fazendas do Brasil inteiro pagam o mesmo valor de ITR que a cidade de São Paulo recolhe de IPTU. Eu não pago imposto. Quando vai comprar aquelas picapes toda bonitona que os agroboys gostam de ficar desfilando pelas cidades do interior aí, que tem de monte, isenção de imposto, de IPI. Paga. Se você for comprar um carro aqui para andar de Uber, você vai pagar IPI. Mas o agroboy lá não paga IPI da caminhonete dele. Você entendeu aí? Olha, isso que ela falou é muito verdade. Eu não vou lhe falar quem é ela, não. Mas ela é uma senhora aqui de Vitória da Conquista. O que ela falou é a mais absoluta verdade. O agro, além de causar tudo isso que ela disse, e ela aqui está atrasada porque esse vídeo é antigo, que ela falou 348 bilhões, mas não corresponde à realidade. A realidade é que o governo Lula passou foi, simplesmente, 425 bilhões de reais para o agro produzir com juros subsidiados, ou seja, jurinho que você não paga nada. Contrapartida, quem está no agro não paga IPI, não paga, eu não sei se paga ICMS, eu sei que o valor do carro fica bem menor. Eles compram aquelas picape bem invocadas, né? Mas o cidadão comum não tem essa colher de chá. Então, o que é que eu estou querendo mostrar? É que a gente tem que dizer a verdade ao povo. E nem tudo que se fala na televisão é verdade. Olha, no passado, teve um grande filósofo, e realmente me passa o nome, que ele disse o seguinte: no Brasil, só 3% da população lê jornal. É uma desvantagem, porém, quem lê jornal manda no país.
E era uma verdade. E agora, quem tem astúcia na televisão acaba mandando no país. E para que você entenda de uma vez por todas que, por exemplo, no golpe militar de 64, a Rede Bandeirantes de rádio, não sei se tinha televisão ainda, a Folha de São Paulo, o Globo, Rádio Globo e outros simplesmente emprestavam seus veículos para que os militares fizessem o arraso com quem discordava do governo naquela época, matando-os. Mas eu digo a você o seguinte, seria normal você correr de um carro da polícia, de um carro do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, mas você não iria correr de um carro da Folha de São Paulo. Acontece que dentro do carro da Folha de São Paulo estavam lá os matadores. Aí atiravam em você e dizia que foi uma luta. Entenderam? Então, essa imprensa que era capaz de fazer isso, você imagine o que ela fazia, colocando na cabeça do povo que estava tudo bem, que o Brasil estava bacana. A Copa de 70 a gente comemorava na rua. Eu era uma criança, um rapazinho, e estava gente morrendo nos porões da ditadura. E ninguém divulgava, exatamente por isso que eu estou falando. Então, nós precisamos ter sempre canais como esse para dizer a verdade. É o que eu digo, sem partidarismo, só questão de humanidade. E é isso que nós buscamos aqui nesse canal. E eu sei que isso ofende muito mais aqueles que são partidários da miséria, daqueles que querem quanto pior, melhor. Porque isso é interessante para se abocanhar toda a arrecadação financeira que tem o Brasil. Eu quero só que você pense. Aqui nós damos a informação e você pode procurar no Google, você pode procurar em qualquer enciclopédia, você vai encontrar tudo isso que eu falei aqui. É isso que é importante, para que você não caia na mentirada, no fake news. Né? Eu recebi há pouco um informe de um cidadão que eu gosto muito, ele dizendo, mandou para mim, já pronto, olha, o filho de Lewandowski foi contratado pelo irmão de Lula para defendê-lo em função do escândalo do INSS. Ora, um advogado, ele advoga para qualquer coisa. Só que a mentira é tão grave que nada disso é verdade. A associação que contratou o filho do ministro Lewandowski, que tem um escritório de advocacia dele, perfeitamente normal, dentro da lei, foi contratado por outra associação. E o que é pior, foi contratado praticamente há um ano antes de estourar esse escândalo. Entretanto, o irmão do presidente Lula, que é um vice-presidente honorífico, aquele que você coloca para o cidadão ter alguma participação e pela história que tem, servir para aquela associação, aquele sindicato. O sindicato sequer está sendo investigado. Mas eles já plantam essa coisa. É isso que eu digo, que fica a mentira disputando, e nós não podemos deixar que a imprensa seja uma divulgadora de mentiras. Ora, se alguém cometeu erro, seja ele de que partido for, tem que ser punido. Seja filho, pai, mãe, de quem quer que seja. O que nós não podemos é inventar. É o que eu chamava, e os meus colegas também, quando a gente era criança, não se pode levantar falso. Era assim que a gente falava. É atribuir a outrem aquilo que você fez. E aqui no Brasil está cheio disso. Você se lembra da roubalheira, da tentativa de roubalheira das vacinas, né? Mas o cidadão queria que isso fosse atribuído ao outro. Nós vivemos uma fantasia tão grande no Brasil que a gente se envergonha. Porque, vejam só, tem gente que diz que o presidente Lula, com 6 dias de mandato, tinha organizado aquele ataque ao Congresso.
Só que as pessoas que estavam no ataque ao Congresso, ao Palácio do Planalto e ao STF, estavam há mais de 6 meses aglomeradas nas portas dos quartéis, com a ajuda dos militares, pedindo um golpe de Estado. Tem um cidadão, por exemplo, que eu não vou fazer referência a ele aqui, para não dizer que eu estou discriminando a pessoa, que ele diz o seguinte, alegre, contente, chorando, quando ele diz, o Brasil entrou em estado de sítio. Eu não sei se ele achava que estado de sítio seria cada casa ter um sítiozinho com a produção para poder vender, ou qual era o sítio que ele entendia. Você viu, meus caros e minhas caras, meu caro e minha cara, desculpe, que helicóptero da presidência da República no governo Bolsonaro sobrevoou o Supremo Tribunal Federal. Você viu alguém com rojão, foguete de São João na direção do Supremo Tribunal Federal? Você viu caminhões e mais caminhões do tal do agro sitiando Brasília? Você viu um cidadão querendo explodir o aeroporto de Brasília? Foi preso. Você viu tudo isso. Você viu Ana Priscila, bolsonarista de primeira hora. Você viu o rapaz que quebrou o relógio que Dom João VI deu ao Brasil? Você lembra de tudo isso? Como é que essas pessoas seriam as pessoas que estariam ali mandadas pelo governo Lula? Você viu o general Gonçalves Dias, com 80 anos de idade, desarmado, entrando naquele risco, e o cidadão vai de forma descarada, leviana, e diz que o general estava lá dando água, como se você estivesse dando água, que não é verdade, aos chamados golpistas, como se você tivesse cometendo, que você estaria aprontando um golpe. E aí tenta ludibriar a sua inteligência, porque o povo brasileiro, ele pode não ser letrado, mas ele é astuto. Ele não é tão besta ao ponto de acreditar nessas malandragens, né? Então tudo foi armado por Jair Bolsonaro, e ele não se aguentou e confessou. Bolsonaro assusta os advogados dele. Quando ele diz, olha, eu peguei a minuta, eu li, o advogado dele ficou, não estava negando que não tinha minuta nenhuma, que a minuta estava na internet. Você viu os diálogos entre os militares vagabundos? Todos esses vagabundos são endeusados pelos bolsonaristas. Então, eu estou misturando o comentário aqui para mostrar a você que o que você precisa ter é discernimento e pensar, poxa, por que Paulo Nunes está falando isso? Aí você pega os áudios, que são áudios autênticos, autenticados todos pela Polícia Federal do Brasil. E ninguém reclama dos áudios. Os vagabundos combinando, inclusive, a morte do presidente da República. O cidadão chega a dizer que estava pronto para poder matar o Alexandre de Moraes. Nós não vamos saber por hora por que esse plano não foi adiante. Mas Lula, eles pretendiam matar por envenenamento, ou com produto de limpeza, ou com remédio, considerando que Lula sempre, segundo ele, no diálogo, fica hospitalizado. Diante de tudo isso, você acha que essas pessoas merecem credibilidade? Pelo amor de Deus, vamos tomar vergonha na cara, assumir os nossos erros e pagar por eles. Se esses canalhas que tentaram o golpe, eu estou falando da cúpula que pensou, tivessem vergonha na cara, eles poderiam dizer o seguinte: nós assumimos e vamos aguardar o julgamento com serenidade, porque nós entendíamos que nós éramos melhor para o Brasil. Nosso erro, dizer assim, nosso erro foi não deixar que o povo escolhesse quem ele quis escolher. E ele optou
pelo melhor para o povo brasileiro. Não é Lula em si, é o que ele representa. Bom dia.